Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoassauro 14. Nossa convidada de hoje, eu estava acompanhando ali, é uma das recordistas de participação. Mesmo? Mas que honra! Acho que a sexta participação da doutora Cristiane Santos, como sempre, trazendo muita informação legal, bacana para vocês e informações que não são perecíveis. Vamos situar no contexto aqui a informação de hoje, o que vai acontecer, o que aconteceu. É claro, evidentemente o programa é gravado, mas no dia 20 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal. Olha só, nessa ocasião, o sistema dos conselhos de odontologia reforça a importância da data em defesa da conscientização para diminuir os índices de cárie, doenças periodontais e perda dos dentes na sociedade. A data foi instituída pela Federação Dentária Internacional. Nossa convidada de hoje, claro, cirurgiã dentista, a doutora Cristiane Santos. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Autoassauro 14. Muito obrigada, Guilherme. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, mas é sempre como se fosse a primeira vez. Então, para mim é um prazer poder participar desse programa que leva tanta informação para o público e são informações relevantes para o público. E além dessa simpatia toda do Guilherme, que deixa a gente assim super à vontade. Eu tive boas recomendações da sua mamãe em relação à entrevista, ou ela ficou brava comigo? Não, minha mãe adorou a entrevista, ela estava nervosa antes, mas falou que você deixou ela bem à vontade, então ela achou o máximo. Nossa, ela contou cada coisa da Cristiane, falou que a Cristiane dava trabalho demais para ela, né? Falei assim, meu Deus, a coisa não foi nada fácil, mas ela venceu, ela foi vitoriosa. Ainda bem que a gente cresce, né? Brincadeiras à parte, a Cristiane sempre essa simpatia, mas Cristiane, vamos aqui falar de frequência de ida ao dentista, porque muitas vezes as pessoas são reticentes, não querem, às vezes não têm a condição, enfim, uma série de fatores, mas qual a importância dessa frequência? A frequência, nós temos que ter em mente que muitas vezes ela é individual. Então, nada mais importante do que você ir ao seu cirurgião dentista, ele diagnosticar os problemas bucais que você tem e a partir dali ele te direcionar de quanto em quantos meses você deve voltar. De uma forma geral, nós orientamos a visita ao cirurgião dentista pelo menos a cada 6 meses. No entanto, se o paciente apresenta uma condição, por exemplo, de periodontite mais grave, ele deve retornar de acordo com a necessidade do mesmo. Se ele precisa fazer um acompanhamento de um dente que está duvidoso, se ele precisa fazer um acompanhamento até mesmo na área de estética, o seu cirurgião dentista vai orientá-lo de quanto em quanto tempo ou a frequência com que ele deve retornar. Sim, isso é importante. Momento de pandemia, não custa a gente relembrar. É claro, a gente está saindo disso, praticamente saiu, mas foi um momento complicado também, Cristiane? A pandemia, de uma certa forma, em todas as áreas foi muito complicada, né? Na nossa vida pessoal, sim. Enfim. Na odontologia... Eu imagino que mais complicado ainda, você está lidando diretamente ali, né, com uma boca aberta, né? É. E lógico, em muitas situações o paciente teve medo de ir ao consultório dentário, porque ali realmente ele abre a boca, ele respira, o Covid ele está aí, ele é transmitido pelo ar. Então muitos pacientes neste período não foram ao consultório, outros já conseguiram ir mais tranquilamente. Então, muitos têm retornado agora com um déficit aí no tratamento em função dessa diminuição da frequência no cirurgião dentista. Mas nós queremos realçar aqui que ainda está em tempo, né? Procure o seu cirurgião dentista se você não retornou após o Covid, após aquela fase mais difícil, né? Você retorne agora, procure o seu cirurgião dentista, faça o seu check-up. Eu acho importantíssimo não ir olhar apenas pontualmente, apenas um dente ou outro, mas se houver isso, e se houver a possibilidade, faça um check-up agora e dê início novamente ao seu tratamento. Bom, muito se fala, eu sou daquela época que tinha propagandas o tempo todo, Sorrisos Colgate, Colinos, o Gosto da Vitória. Qual a necessidade diária? Falando de quantidade, mensuração de necessidade de escovação durante o dia, porque tem gente que acha que escovou uma vez, tá beleza. Tem gente que quer escovar o tempo todo também. Existe ali um parâmetro? Seria muito bom se nós pudéssemos comer apenas uma vez ao dia e escovar o dente uma vez só, né? Porque diz que a gente tem que escovar o dente após a alimentação. Mas o problema é que... Não é verdade? Nós precisamos, o nosso corpo precisa de se alimentar.
Então, a orientação que nós damos é que realmente você possa escovar pelo menos 3 vezes ao dia. Lógico que se você escovar 2 vezes, a chance de você ter cárie vai ser menor do que se você escovar apenas 1 vez ao dia. Mas o recomendado é você escovar pelo menos 3 vezes ao dia, após as principais refeições e antes de dormir. Muitos ainda não sabem, apesar que isso já tem sido muito divulgado. Eu devo escovar meus dentes antes ou depois do café da manhã? Eu ia perguntar isso. A Xana boa entrevistada porque ela antecipa. Eu não vou nem olhar para essa pauta, mas não, já vou colocando tudo aqui. Então é o seguinte. Realmente, a gente amanhece com a boca, com aquele gostinho horroroso, aquela né? cena clássica de novela, de filme acorda. Não é bem não assim. É bem assim. Se você quiser escovar antes, ótimo, faça a sua higienização para tirar aquele gosto. Mas a necessidade da escovação se faz necessária, presente, após o café da manhã. Então, você vai escovar os seus dentes e passar o fio dental. Depois, você vai almoçar, novamente a higienização. E jamais dormir sem escovar os seus dentes. Então, isso aí é a orientação para a gente diminuir a chance de um maior número de cáries. Quantidade de creme dental. Porque tem gente que fala, não, só uma gotinha ali basta. Agora tem gente que não. Vamos ali. Quanto mais, melhor. Fazer aquela espuma, né? Ficar aquela coisa toda. Qual a quantidade ideal, Cristiane? E assim, sempre ficou aquela ideia de a gente pegar, principalmente as propagandas que se fazem, de nós pegarmos a escova de dente, vir com um tubo e encher toda a escova de dente. De ponta a ponta, né? A orientação que nós damos é que você faça o preenchimento da escova apenas como se fosse um grão de ervilha. Essa é a quantidade. É a quantidade necessária. Então, ao escovar, a primeira coisa que você tem que ter em mente, você não precisa molhar a escova. O que faz a limpeza dos dentes não é a espuma, mas é a técnica correta, é a higienização de forma correta de todos os sítios na sua boca, na bochecha, na língua, o uso do fio dental. Então, se você ainda tem dúvidas quanto à forma de escovação, sempre quando você for ao cirurgião dentista, peça a ele para te relembrar. As técnicas nos ajudam a escovar todos os dentes e todas as faces do dente. Porque às vezes nós imaginamos que a gente escovou, tá limpo, a boca tá com um gostinho ótimo e que eu escovei todos os dentes, mas não é assim. Então, isso é importante, a utilização de uma boa técnica. Boa técnica. E eu sou daquela época que falava dentifrício. Mas ficção. Ainda fala. É ficção. A Cristiane falou a respeito da língua. Escovar a língua ou varrer a língua? Isso é importante. A nossa língua, ela tem papilas. Não é que você vai pegar a escova e... Igual às vezes, inclusive, nós vemos com relação aos dentes também. É força, né? Não é a força, mas você vai fazer movimentos realmente como se estivesse varrendo a língua. Agora, a higienização da língua é importantíssimo, porque como ela é cheia de papilas, reentrâncias, ali ficam restos de alimentos, bactérias, que inclusive nós falaremos mais adiante, pode causar mau hálito. Então é importante a higienização dos dentes, da língua e da bochecha interna. Também é necessário você passar, fazer uma varredura também em toda essa região. A garganta não, porque tem gente que enfia... machuca. Aí nós vamos provocar uma outra sujeira. Oh, meu Deus. Em relação ao fio dental, muita gente fala, tem que passar até sangrar. Vai lá, sangrando é que tá bom. Ele pode fazer mal à gengiva? Qual a técnica correta em relação ao fio dental, Cristiane? O uso do fio dental também precisa ser utilizado de forma adequada e também tem uma técnica adequada. O fio dental, ele não serve apenas para tirar o alimento entre os dentes. Ele serve para você remover a placa bacteriana que fica entre os dentes e a escova não consegue remover. Então, para isso, você passa o fio dental, abraça o dente de um lado, no movimento vai e vem, ele vai entrar no sulco da gengiva, volta, abraça o dente do outro lado no movimento vai e vem, também entrou um pouquinho no sulco e volta. E isso também com movimentos que não precisam ser extremamente fortes. Precisamos lembrar o seguinte, muitas vezes o paciente pergunta, mas quando eu vou passar o fio dental, sangra, então eu não passo.
Nós precisamos entender que, às vezes, a nossa gengiva está inflamada, porque como não está fazendo uma escovação e utilizando o fio dental de forma correta, ela se inflama, principalmente em casos de periodontite ou gengivite, que é o caso da gengiva inflamada. Então, mesmo se a sua gengiva estiver inflamada, sangrando, você vai fazer a higienização de forma correta. Se você não sabe dosar qual é a força para utilizar, mais um motivo para você retornar agora ao cirurgião dentista e pedir para que ele te ensine. E em relação até a gengiva, Cristiane, não está nem na pauta aqui, mas é curiosidade. A gente fala, não, a gengiva rosinha ali, ela está ok, ou não, tem que ser vermelha, tem que ser cor de sangue. Tem um padrão, depende da cor da pele da pessoa, depende de uma série de fatores. A gengiva saudável, ela tem um aspecto róseo meio avermelhado. Agora, a gengiva, quando ela está meio inchada, brilhante, muito vermelha e ao toque ela sangra, significa que ela está inflamada. Então, ela tem que ter um aspecto que a gente chama de casca de laranja. A hora que você sorri, você vai ver que tem uns pequenos pontinhos bem discretamente, que é o aspecto de laranja, em parte da gengiva. Não significa que é nela toda. Agora, também existem as pigmentações na gengiva, mas tudo isso, quando a gente olha, a gente sabe verificar a diferença, tá? Aquela gengiva vermelha demais, brilhante, parecendo que está inchada. Parece passar batom na gengiva, né? Isso. Parecendo que está inchada, você encosta a escova, o fio dental está sangrando, ela está precisando ser cuidada. Falando de antisséptico bucal, isso é um trava-língua danado, né? Mas tem gente que fala, não gosto de escovar os dentes, mas tem um antisséptico ali que é uma beleza, eu vou lá, faço aquele garejo. Lembra da propaganda? A gente estava falando de propaganda antiga aqui, dentifrício. Vou lembrar do bom de boca também, tinha propaganda, né? O bom de boca? Já lembrou ali. Engolia ali, fazia um gagarejo. Tinha gente que falava, não, toma um pouquinho que é melhor ainda, você tomando aí que é bom. Mata tudo. Nossa, inclusive você. Em relação ao antisséptico bucal, ele é um bom complemento ou ele é um substituto? Isso foi importante você colocar. Ele é um bom complemento? Sim. Ele é um coadjuvante, ele auxilia, mas ele não substitui o uso da escova e do fio dental. Então nunca vai ganhar o Oscar de ator principal, né? Nunca vai ganhar. E nós precisamos entender que existem várias classificações desses enxaguatórios bucais. Então, se for aquele só para trazer um odor agradável após a escovação, você pode estar fazendo, né? No entanto, existem outras substâncias para fazer bochecho que devem ser recomendadas pelo cirurgião dentista, porque eles possuem em sua formulação substâncias que podem manchar o dente, diminuir às vezes a flora bucal. Então, tudo isso é preciso que o seu cirurgião dentista te oriente. Enxaguatório bucal, preciso saber a forma como usar e qual é o enxaguatório bucal que eu devo utilizar. Bom, falando de crianças agora, muitos pais têm dúvida em relação a quando começar a escovação, de que maneira fazer isso, como ensinar, o beabá mesmo para a criança, como seria? Com relação à escovação da criança, é importante o pai saber e a mãe que o primeiro momento de escovar o dente é quando rompe os primeiros dentinhos. Aí já apareceu branquinho na gengivinha ali? Já é momento de você escovar o dentinho. Claro, o ideal é também você procurar um odontopediatra, um cirurgião dentista para ser orientado, porque tem toda uma forma de conduzir isso, de forma que não seja agressivo à criança. Muitas vezes ela vai ter dificuldade, ela vai chorar. Vai engolir aquilo ali. Isso. Então, o profissional ele vai orientar qual o tipo de escova, a quantidade de pasta de dente. Uma criança com menos de 2 anos, ela vai usar uma pasta de dente com flúor apropriada, menor do que um grão de arroz, porque ela não tem a capacidade ainda de cuspir, então acaba que engole um pouquinho. A criança, a partir de 2 anos, já pode aumentar um pouquinho, mas é uma quantidade muito pequena do tamanho de um grão de arroz. A criança de 6 anos, ela já consegue já tem autonomia, cuspir, fazer um bochechozinho. A forma da mãe segurar a criança quando ela é mais nova e fazer a escovação da criança. E, posteriormente, quando a criança já começa a querer fazer a sua escovação, a mãe complementar, falando que vai dar um brilhozinho nos dentes depois, incentivando ele a escovar.
E muitas mães ainda também perguntam a respeito da limpeza antes dos dentinhos nascerem. Já existiu um consenso de que se deve fazer essa limpeza antes mesmo dos dentinhos nascerem, passando ali uma gaze limpa, embebida em água filtrada, sobre a gengiva, massageando. Já existe uma outra corrente hoje falando que se a criança bebe apenas o leite materno, que isso não é necessário, mas isso ainda não é um consenso. O que é o mais importante? Na minha opinião, a mamãe gestante ela já deve procurar o cirurgião dentista para ela fazer ali o seu pré-natal odontológico, que também existe. Não é somente o pré-natal na área médica, mas a mãe também ela precisa estar com a sua saúde bucal ok neste período, pois é um período onde pode dar dor de dente, pode dar o que a gente chama de pulpite, ter que fazer um canal, ter que fazer uma extração. Então, o ideal, ficou grávida, faça o seu pré-natal odontológico. Quando a criança nascer, já leve essa criança ao cirurgião dentista, para ela também já ir habituando a essa realidade. Outra dúvida também em relação à dureza das cerdas. Tem gente que fala, não, quanto mais dura, melhor, aí que vai limpar mesmo. Tem outra, não, eu quero massinha. Essa rigidez de cerdas vai muito da recomendação do cirurgião dentista, porque conhece, em última instância, ali com quem que ele está lidando. Isso é importante. A escova que você vai escolher para fazer a sua higiene, ela deve ser apropriada. As cerdas devem ser macias. A cabeça tem que ser pequena. Não adianta a gente pegar uma escova dura, que é o que dá a impressão que escova melhor, porque limpa tudo, né? Um famoso escovão na boca de dente. Sabe o que ela escova bem? Sapato depois. Aquela escova usada, mas é uma beleza. Aproveita, sapato, né? Vai lavar o rejunte do banheiro. Isso, roda de carro ali. Nós temos que ter em mente que uma boa higienização, ela é um conjunto de fatores. Uma escova adequada de cerdas macias, cabeça pequena ou média, a utilização correta da quantidade da pasta de dente e a técnica. A técnica é extremamente importante e a gente percebe que na maioria das vezes o paciente ele aprende a técnica correta, mas como é algo trabalhoso, com o passar do tempo, né? vai deixando. Nós precisamos saber que uma boa higienização, ela gasta em torno de 2 minutos. Então, se você está fazendo a higienização dos seus dentes com menos de 2 minutos, você precisa revisar. Sempre quando for ao cirurgião dentista, peça a ele para te relembrar a forma correta, revise. Eu sei que a rotina é uma coisa difícil, mas nós precisamos dar atenção aos nossos dentes, porque a saúde bucal, ela traz saúde para o corpo, ela traz um impacto para a saúde no corpo. Então, não é só dentes, não é só porque eu vou mastigar, todos os meus problemas vão ficar concentrados somente na minha boca. Não é desta forma. Outra dúvida aqui, a gente tem muitas escovas elétricas no mercado também. Elas são realmente eficientes? É melhor você recorrer ao método tradicional, porque a gente está falando de preguiça aqui. Não, vou pegar uma elétrica que ela faz o trabalho, eu só fico com a boca aberta ali. A escova elétrica, quando utilizada de forma correta e usando a técnica correta, ela também é um ótimo coadjuvante ali. Mas preciso relembrar mais uma vez, você precisa ter técnica, ela vai te ajudar, ela vai facilitar, mas se você não empregar a técnica correta e escovar todos os lados do dente, também vai deixar a desejar. Não vai resolver nada, né? Um assunto que muitas vezes é tabu, é desagradável, gera incômodo, mau hálito, né? O mau hálito. O que gera o mau hálito, Cristiane? Bom, o mau hálito, muitas vezes, até nem mesmo a pessoa, ela percebe que está com mau hálito. O mau hálito, ele pode ter vários fatores, desde pequenos restos de alimentos na boca, alguns restos de alimento que tem o odor mais forte característico, cebola, alho. Quando a pessoa não escova adequadamente, e ali vai ficar a placa bacteriana, que são restos... Vai ser alimentado daquilo ali, né? Isso. O que é a placa bacteriana? Resto de alimento, bactéria que está presente na boca, né? E você não escovou, ela fica ali na superfície dos dentes ou entre os dentes, na língua. Então, estes restos de alimentos precisam ser retirados, removidos de forma correta. Além disso, também existe outros fatores relacionados à saúde, né? Alguns problemas de diabetes, de fígado. Então, se você está com mau hálito, procura o seu cirurgião dentista. Ele vai identificar.
se este problema está relacionado à saúde bucal ou não. Caso contrário, você deverá procurar um médico e fazer uma pesquisa de algum outro problema. O assunto básico aqui, né? Claro, a partir do momento que as mídias de saúde, questões sanitárias melhoraram, aplicação de flúor na água, o Brasil, que era considerado um país de desdentados, não que a gente ainda não tem, de banguelas, até música em relação a isso, mas melhorou muito essa saúde bucal, diminuiu o índice de cáries a partir da fluoração da água. Olha, nós temos observado que as ações que estão sendo implementadas, quer seja pelo Conselho Regional de Odontologia Federal, ABOs, Associação Brasileira de Odontologias, as federais, como a FDA, como você colocou, as ações que têm sido implementadas têm contribuído para que a conscientização da higiene bucal melhore. Claro que o uso do flúor na água, presente na água, nas pastas de dentes, também fizeram com que isso desse um salto. Então, é uma ação conjunta. E hoje nós observamos também os pais tendo uma consciência maior, levando os filhos mais cedo ao cirurgião dentista, e o número de cárie também, e problemas periodontais, ele diminuiu de acordo também, não somente nas crianças, mas também nos adultos. Então, essa ação, por que o Dia Mundial da Saúde, dia 20 de março, foi implementado e a gente acaba fazendo aí uma semana toda de conscientização? Justamente para que nós possamos falar para a população dessa necessidade e relembrá-lo sempre da necessidade de se cuidar, de ter uma saúde bucal em dia. Falando de dor e sensibilidade, porque muita gente fala, pior que dor de dente não tem. Cólica renal, talvez seja parecido ali. Mas enfim, Cristiane, dor no dente é sempre sinal de cárie, ou de que alguma coisa está fora da ordem? Nem sempre a cárie, ela traz dor. Mas a cárie, um dos sinais que você está com algum probleminha é você estar com uma pequena sensibilidade ao frio, ao quente. Você vai passar o fio dental, ele rasga. Então pode ser a cárie, pode ser uma restauração mal adaptada. E além da cárie, nós temos outros problemas, como problemas periodontais, que também você vai começar a observar com a gengiva mais vermelha, com o uso do fio dental, e não vai sentir dor. Nós temos a dor também que não é relacionada à cárie, que é o de, nós chamamos de hipersensibilidade dentinária. Quando o paciente tem um problema periodontal, a gengiva, ela, se for um dente superior, ela levanta e a raiz do dente fica exposta. Sim. Quando a raiz do dente fica exposta... É um recurso gengival? Isso, que a gente chama de recessão gengival. E isso também traz dor ao frio, ao quente, com doce. Às vezes pode ser leve, às vezes pode ser mais forte, precisando até de direcionar o paciente para fazer o canal neste dente. Então, a dor nem sempre ela é acusada um problema periodontal. Nós temos infecções dentárias que são silenciosas e elas são só descobertas com exames rotineiros. Então, a dor, ela é uma característica que pode estar presente, mas nem sempre ela vai acusar que você está com problema periodontal, de cárie ou uma infecção dentária. É importante a gente saber que o silêncio clínico na nossa boca, nos nossos dentes, não necessariamente significa que está tudo bem. E por isso essa recomendação de procurar o cirurgião dentista pelo menos a cada 6 meses. Todo mundo tem sempre aquela sensação de que o dente ele vai acusar, tem que doer, né? Não necessariamente, como a Cristiane está falando. Em relação a alimentos, tem gente que gosta de tomar café, vai escurecer meus dentes, ou refrigerantes com cola, qualquer coisa nesse sentido. Mas existem alimentos, bebidas que ingeridas podem escurecer os dentes? Sim, e hoje nós estamos aí trabalhando muita questão do clareamento, da estética dental, né? Branquinho. E todo mundo quer o dente lindo, maravilhoso, dá aquele sorriso belíssimo. Sorriso Colgate. Sorriso Colgate. E aí é o seguinte, sim, os alimentos eles escurecem os dentes, o café, o chocolate, o vinho, refrigerantes que têm pigmentos, outros alimentos, massa de tomate, extrato de tomates, outros alimentos que contêm também pigmentos, tudo isso. Questão dos conservantes. Então, vários pigmentos podem, inclusive, manchar o dente. Algumas recomendações nós damos. Se você alimentou ali
com um alimento, uma comida, ou bebeu, ingeriu um alimento que tem corantes, não tiver condições de fazer uma escovação na hora, faz um bochechozinho com água ali mesmo, naquele momento, que você retira, né, inicialmente aquela substância que vai ficar ali logo após você beber. Então, essa é uma das orientações que nós passamos. Período para escovar os dentes também. Tem muita gente que fala, acabei de fazer minha refeição, eu não devo escovar os dentes, tem que esperar, tem que ter um tempinho pós-refeição, mas e aí, meu Deus, eu tenho que almoçar correndo aqui, tenho que voltar para o trabalho. Como fazer, Cristiane? Nós sabemos que quando nós vamos nos alimentar, e dependendo do tipo de alimento que você vai consumir ou ingerir, existe ali uma diminuição do pH. Existe ali uma alteração deste pH na boca. Existe uma recomendação de que você aguarde aí, principalmente quando utiliza alimentos ou bebidas ácidas, de 20 a 30 minutos para fazer essa escovação. Suco de limão, então? Isso, esperar um pouquinho. No entanto, existe também uma corrente, também atualmente, também ponderando este período. Porque se você também faz uso de uma substância, por exemplo, ou um alimento muito doce, o ideal é você já escovar ali, não vão dar chance para a bactéria. Tanto, né? Você já escovar os seus dentes. Então, existe aí essas correntes e que eu acho que a gente precisa equilibrar no momento que a gente está ali se alimentando. Eu tomei um alimento, ingeri um alimento muito ácido, né? Eu espero um pouquinho, uns 20 minutinhos, mas eu comi uma comida muito doce. Ou muito temperada, alguma coisa. Né? Um bolo, um doce, então ali eu já diminuo esse tempo. Então, existe aí essas duas correntes, tá? Então, eu acho que, na minha opinião, é você ter ali um bom senso de acordo com aquilo que você está ingerindo ou se alimentando. Posso lançar a terceira corrente aqui, modestamente falando? Depende, vamos ver. Por que eu vou falar? Bom, de repente, escovar sem o creme dental para essa emergência, para não, de repente, não ter um produto químico, não ter creme dental, mas simplesmente só escovar para remover aqueles alimentos ao fio dental, tá valendo também? Sim, se você está numa situação que você não tem a pasta de dente, então utilize a técnica correta, né? Lembrando que a pasta de dente, a pasta dentária, ela é um auxiliar, ela ajuda, ela contém flúor, ela facilita a escovação, mas é a sua técnica que limpa. Então, mesmo que você não tenha ali naquele momento, não é que isso vai se tornar uma regra, mas se aquele momento ali você não tem... A emergência está valendo. Isso, então você faz a sua higienização. Dedo não, né? Ele não vai resolver muita coisa, né? Ainda mais se o dedo estiver sujo, estiver com a presença de Covid. De menino, coloca o creme dental aqui e vai, né? É cada história que tem. Clareamento, você está falando muito de clareamento. E muita gente quer, claro, evidentemente, aquele sorriso bacana, branquinho. Mas tem gente que fala clareamento, ou pergunta, né? Clareamento enfraquece os dentes, Cristiane? A questão do clareamento, ele tem que ser bem direcionado. O clareamento, ele é uma substância química. Então, nós vemos muitas vezes algumas pessoas buscando esses produtos em farmácias, né? E fazendo sozinhos. Doutor Google, né? O clareamento tem que ser realizado por um profissional. Por quê? Primeiro, ele vai verificar se a sua higiene está bem adequada. Se você tiver presença de tártaros, se você tiver cáries, restaurações que são mal adaptadas, ele vai te orientar, ele vai fazer uma limpeza, vai corrigir o que é necessário e vai te orientar da forma correta de se fazer o clareamento. Claro, dentro de certos patamares que são ali seguros. Lógico que ele tem substâncias químicas e se utilizados de forma incorreta, ele realmente vai trazer prejuízos. Então, o importante é você procurar o cirurgião dentista e jamais fazer isso sem a orientação do cirurgião dentista. Além disso, ele vai te orientar sobre o uso de alimentos. Não adianta você estar fazendo clareamento dentário e utilizando substâncias que mancham seus dentes. E logo após o clareamento dentário, muitas vezes é necessário você trocar as restaurações, porque senão você vai ficar com seus dentes manchados. Não adianta você clarear e você está com a presença de tártaro. Aquele tártaro presente, ele vai impedir a ação do agente clareador. Clareamento, então, somente sobre a recomendação do cirurgião dentista. E dentro da tecnologia que tem hoje, é claro, ela vem evoluindo muito, né?
é possível ali a pessoa olhar, é claro, faz a foto da pessoa, a arcada dentária, aquela coisa toda, o nível de clareamento ficaria ideal para aquela pessoa, porque tem, de repente, pessoas que querem que fica artificial, fica muito branco. Você, às vezes, você mesma estabelece esse limite para a pessoa, olha, se ficar um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais, vai funcionar, ou o padrão é igual para todo mundo? A primeira coisa, o cirurgião dentista, ele escuta quais são os anseios do paciente. Então, primeiro a ouvidoria, né? Ele vai escutar você, ele precisa saber o que você pretende. E o cirurgião dentista, ele vai ao encontro disso, daquilo que o paciente pretende, o que ele está buscando. Lógico que o profissional, dentro da sua capacitação, ele pode dar as suas orientações. Vai ficar melhor assim. Isso. Lógico que tem pessoas que preferem o dente mais branco, outros só quer dar uma ligeira clareada. Então, isso é importante você conversar com o cirurgião dentista no primeiro momento que você estiver fazendo o planejamento do seu clareamento dentário, para poder chegar dentro daquilo que você considera satisfatório, sob a orientação do profissional capacitado. Vamos falar agora de aparelho ortodôntico, porque eu sempre volto aqui no passado, né? Você não tinha essa técnica, isso eu estou falando há 60 anos atrás, era muito comum as pessoas, a avó, arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura, a tal da dentadura. Eu não vou usar dizer que era o aparelho da época não, mas é o que se usava. Meu Deus do céu, vai ter uma dentadura, mas ficou linda, maravilhosa, e conheci muita gente desse jeito. É claro que tudo evoluiu, graças a Deus, e a gente tem, né, a técnica do aparelho ortodôntico hoje, mas quando ele é recomendado de fato, Cristiane? Você não acompanha essa época, não, sei disso. O mais importante sempre é fazer o diagnóstico. O diagnóstico, ele abre um leque de situações daquilo que o paciente precisa fazer. Se o profissional percebe que aquele paciente ele não tem um bom alinhamento, seus dentes não estão fazendo uma boa engrenagem. O encaixe mesmo, né? Isso. Se esse paciente está inconformado também com o seu sorriso, com a posição dos seus dentes, se ele perdeu alguns dentes e aquilo ali fez com que os dentes que estavam ao lado daquele dentinho que foi perdido modificasse ali o seu espaço, aquilo está trazendo alguns prejuízos, quer seja para a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui da mandíbula, muitas vezes trazem dores de cabeça. Então, tudo isso é indicação para você usar um aparelho. Lógico, se você ainda não tem esse diagnóstico do profissional e você tem uma suspeita, se você tem um incômodo, como sempre, é procurar o profissional que é habilitado e capacitado para fazer esse diagnóstico e fazer um encaminhamento para um especialista. Outra questão que me ocorre aqui em relação à mastigação. Tem gente que mastiga pouco e engole rapidinho. Mastigação inadequada, é claro, essa questão do aparelho ela pode corrigir exatamente esse encaixe que a gente está falando, mas a importância da mastigação, Cristiano, acho que é sempre relevante a gente pegar e frisar isso aí, as pessoas mastigarem bem, né? Colabora também com a saúde bucal, a questão da mastigação? Sim, a mastigação é extremamente importante, primeiro por causa da própria saúde, para a digestão, né? E para que você consiga fazer com que o seu organismo retire ali todos os nutrientes necessários para o seu organismo. Então, a mastigação, ela está diretamente relacionada à minha opção, à minha vontade de relacionar isso. Lógico que um apinhamento dentário, mas se eu tenho todos os dentes, ela é mais facilitada com a presença de todos os dentes. Se eu não tenho condições de, por exemplo, às vezes manter um dente, eu tenho que fazer extração do mesmo, e ali eu começo a ter algumas perdas dentárias, isso também pode impactar na forma correta da sua mastigação. Se você perdeu alguns dentes na sua fase de adolescência, adulta, e chegou mais adiante, precisa colocar uma prótese, mas não teve como colocar essa prótese, você tem espaços edêntulos, sem dentes, e está mastigando dessa forma, lógico que você não vai conseguir fazer a trituração correta dos alimentos, e desta forma vai trazer um impacto ali na sua digestão, e também na forma com que o organismo vai processar e resgatar essas substâncias que ele precisa para a sua boa saúde. Então, o importante é você procurar o cirurgião dentista, mais uma vez, não tem como correr, para você poder fazer uma reabilitação, quer seja, ou seja, repor os dentes, né?
com a prótese, com o implante, enfim, o importante é você ter condições de fazer uma boa mastigação e também trazer um sorriso bonito, porque eu acho que todos nós queremos ter essa saúde, né, com relação ao sorriso. Ela é muito importante, de fato. E vamos falar de tecnologia, porque quando fala em ir ao dentista, e tem o pânico da injeção, da anestesia, o motorzinho, né? Meu Deus do céu, a raiz de tanto terror. Essa tecnologia, Cristiane, de que forma ela está evoluindo e contribuindo até para esse medo, às vezes, inconsciente das pessoas de irem ao dentista. É um terror. Ou em qualquer lugar, mas não me chama para ir no dentista, não, por favor. Sim, a odontologia, ela vem evoluindo muito, quer seja em termos de tecnologia e na forma de atendimento. Sim. A odontologia, eu costumo falar o seguinte: eu não faço hoje a mesma odontologia que eu fiz há 20 anos atrás. A pergunta era essa. Quando eu formei. A minha odontologia, ela vem evoluindo a cada tempo. É por isso que o profissional na área de saúde, ele investe tanto em cursos, em atualizações, para que ele possa apresentar para este paciente a evolução, quer seja de aparelhos, tecnologias e no próprio atendimento. Então, hoje, o que nós falamos é o seguinte: os próprios equipamentos, as canetas, que é o famoso motorzinho, Caneta, hoje são o nome mais, é simpático, né? Caneta, né? São mais silenciosas. Hoje já existe a remoção de cáries, por exemplo, através do laser. Hoje, por exemplo, os pacientes que são mais temerosos, que não conseguem fazer o tratamento, mesmo você tendo uma boa conversa com ele, existe alguns tipos de sedação, de medicação. Existe ali também um trabalho também de conscientização, os atendimentos aos poucos, gradativos. Então, todo um conjunto vem sendo trabalhado para esse conforto do paciente, visando aí diminuir o medo ou muitas vezes a fobia com relação ao tratamento. Outra coisa também que muita gente fala: puxa vida, não vou tratar não porque é tão caro e tão oneroso. Facilitou muito, porque a gente fala de tecnologia, as tecnologias quando chegam, elas têm um preço mais em cima, mas o tempo vai passando, vai evoluindo, vai barateando. A tendência é essa mesmo, Cristiane. Hoje ninguém pode alegar: não vou porque é muito caro, eu não vou parcelar, eu não sei como que eu vou fazer, o tratamento fica o preço de um carro. Como que está essa questão de custos hoje em dia? Sim. A questão de custos, nós temos sempre que ter em mente que o custo ali que está sendo apresentado para o paciente, ele não é apenas da tecnologia, ele não é apenas dos materiais que são utilizados. Ali, na contagem final deste custo, está tudo o que o profissional investiu. Deixou na carreira, né? Você falou, de 20 anos atrás para cá, não é a mesma Cristiane, com certeza. Isso. Nós temos que estudar constantemente, nós temos que fazer cursos, nós temos que investir em cursos para, inclusive, saber como utilizar essa tecnologia. Até para a Cristiane de 20 anos atrás, ela conseguiria trabalhar como a Cristiane de hoje trabalha? Ela teria dificuldades? A Cristiane de lá de 20 anos atrás, não é que teria dificuldades, mas a evolução foi acontecendo de acordo com a evolução daquilo que a odontologia vem apresentando. Então, eu formei de uma forma, de um jeito, onde eu utilizava muitos instrumentos manuais. Sim. Hoje, eu uso, por exemplo, muitos instrumentos rotatórios. Então, eu fui evoluindo. Foi caminhando junto com a tecnologia. Isso, mas para isso eu tive que estudar. Eu tive que sair, viajar, fazer cursos, fiz curso de especialização, fiz curso de atualizações, fiz curso de mestrado. Então, eu fiz um investimento, e o investimento, ele é alto. A tecnologia em si também tem o seu custo, o material também tem o seu custo. E para fazer este material também foi utilizado tecnologias, em algum momento, né? E não só isso, o tempo do cirurgião dentista também. O tempo do cirurgião dentista, o tempo que ele vai gastar para fazer o seu procedimento. Então, você olha todo esse conjunto. Então, muitas vezes o paciente fica impactado com o valor, mas ali está todo esse conjunto. Não é só o material, não é só a tecnologia. E aquele profissional que ele estuda, aquele profissional que investe tanto no seu conhecimento, como em tecnologia, investe no seu consultório para receber melhor, investe em treinamentos de funcionários, né? O profissional da odontologia, ele paga muito imposto.
Então, tudo aquilo que é apresentado para o paciente, ele tem aquele impacto com relação a esse conjunto de gastos. Mas nada que não possa ser parcelado. Negociado, com certeza. Né? O importante é você conversar com um profissional, que com certeza vai fazer da melhor forma possível. Cristiane, o tempo passa rápido, a gente está chegando aqui no final, mas você falou lá no início, né, que muitas vezes uma dentição inadequada, ela pode provocar, de repente, doenças. O próprio cirurgião dentista, ele pode observar algumas coisas, câncer de boca, é muito comum. Em relação a essas outras doenças, por exemplo, doença cardíaca, um tratamento dentário ele pode indicar alguma coisa ali em relação a isso também? Sim. Vou falar de uma forma geral e a gente acaba chegando. Nós precisamos entender que as bactérias presentes na boca, elas estão aqui e é um habitat que natural, elas estão presentes. Bacaninha para elas ali. Né? A evolução de um quadro maior de infecção na boca, ela pode acontecer devido a má higiene bucal, onde leva a uma cárie, onde leva a posteriormente essa cárie evolui, nós vamos chegar a ter que fazer o canal. Se eu não fizer o canal, as bactérias vão proliferar, vai trazer infecção, aí essas bactérias vão crescendo dentro do dente e vai fazer chegar até na pontinha do dente. Ali já vai vir um batalhão de defesa do nosso organismo tentando segurar essa infecção, mas com isso forma uma perda óssea na ponta do dente. Então nós precisamos entender que a saúde bucal ela é necessária para evitar infecções na boca, quer seja no dente, na gengiva, e também ajudar no controle de certas doenças como diabetes, problemas cardíacos. Nós sabemos, por exemplo, hoje que alguns exames, quando são detectados algumas alterações, já acusam que o paciente pode ter um risco maior de ter um infarto. Sabemos hoje que infecções dentárias, quando não tratadas, pode levar ao primeiro infarto. Então, nós precisamos entender, por exemplo, que a diabetes, muitas vezes, quando ela não é controlada, lógico que tem vários fatores, não estou falando que este é o único, mas pode ser devido a uma infecção dentária, né? Alguns partos prematuros, muitas vezes a mamãe não está cuidando adequadamente. Então, tudo isso contribui. Tanto é que um paciente cardíaco que vai fazer um tratamento dentário, dependendo do tipo de tratamento que ele vai realizar, ele precisa entrar com antibiótico antes, né, chamado a profilaxia antibiótica, para evitar que a infecção aqui, quando o cirurgião dentista for mexer no dente, não possa fazer com que essa bactéria se aloje lá no coração. Para vocês verem tamanha intimidade e a relação dos problemas presentes na boca com o nosso corpo. Então, faz-se necessário o investimento na sua saúde bucal, porque existe aí uma correlação e uma intimidade muito grande com a nossa saúde do corpo. Por isso não protege. Eu estou com uma infecção aqui, eu vou deixar, não está doendo, eu vou acompanhar. Ainda mais os homens, né? Sempre ficando para depois. Né? Não deixe, procure o cirurgião dentista e não deixe uma infecção dentária. Com relação ao câncer, feridas na boca que não são cicatrizadas, em média, em torno aí de 2 semanas, você precisa procurar o cirurgião dentista. Por quê? Para ele avaliar se realmente aquilo ali é uma lesão, se aquilo ali é uma afta, se é uma feridinha que precisa ser olhada com mais carinho, fazer uma biópsia. Se você fuma, por exemplo, faz o uso do tabagismo, o álcool também, que traz grande prejuízo para a saúde bucal, para o corpo. Então, qualquer alteração, manchas na boca, procure o cirurgião dentista para que ele possa ali verificar se está dentro de um aspecto transitório ou não. Então, saúde bucal, ela faz parte da saúde do corpo. Ela não é somente dente que precisa ser arrumado porque está com uma cárie ou a gengiva que precisa ser realizado o tratamento para parar de sangrar.
Bom, a Cristiane está falando o tempo todo de procurar o cirurgião dentista, procurar. E quem quiser procurar a Cristiane, encontra onde? Eu estou à disposição de vocês. Eu sou especialista em endodontia, eu faço canal, mexo com infecções, dor de dentes, urgências, faço também implantes, sou especialista em implantes. Você me encontra na rua Silva Pinto, número 135, no Jundiaí, em frente à Escola Padre Trindade. Muita gente conhece, né? Sim, E o telefone do meu consultório é 3098-3991. Estou à sua disposição. Gente, pelo Instagram não tem jeito de consultar lá, mas tem Instagram também? Tem o Instagram também. Não tem como ficar sem Instagram, né? Não tem jeito. Doutora.Cristiane Santos. Pois é, começamos pela doutora.Cristiane Santos. Cristiane, você é uma simpatia, sempre trazendo de forma didática, né? Eu acho que é importante isso. A gente fala termos técnicos, né? Ou a Cristiane fala termos técnicos, mas traz para a compreensão nossa, né? Minha e do ouvinte aqui. Cristiane, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço por estar aqui. Se ficou alguma dúvida, entre em contato aqui com o Guilherme, a gente responde com o maior prazer. Nós tentamos fazer de uma forma bem didática, bem simples, para poder chegar até você. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Cuide da sua saúde. Tá certo. Encerramos a sexta, a gente aguarda a sétima entrevista com a Cristiane Santos. Essa foi a sexta, tá, gente? Agradecendo mais uma vez ela, que é parceira do programa. Parceiros como a Cristiane, eles são fundamentais para trazer a boa informação para você, assinante do canal 14 Anet. Fica a recomendação. Se você, por acaso, pegou essa entrevista do meio para o final, ou no início, e quer acompanhar em outros canais, por exemplo, o YouTube, está lá à disposição. Não só a entrevista dela, as outras anteriores que ela fez também, com outras informações diferentes em relação à questão dentária. Você acompanha no canal do YouTube. Programa Alto Astral no 14. Com essa entrevista da Cristiane, se não me engano, e eu perco sempre a conta, 271 entrevistas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, endodontia, cirurgia parodontica e traumatismo dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, CapLife Tratamento Capilar, Dotes Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça e Falcão, Doceria, Mega Estúdio e Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem.